Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 15ª aula da playlist Detonando CNU. Nesta aula eu estarei trabalhando dois assuntos com vocês. Questões de análise combinatória e probabilidade. Também deixarei aí na descrição do vídeo dois links, um sobre análise combinatória do básico ao avançado, tudo que você precisa saber sobre análise combinatória, e um outro também de uma outra playlist completíssima sobre probabilidades. Beleza, galera? Então vamos voltar aos nossos estudos. Show? Uma outra coisa importante que eu vou pedir aí para vocês, não esqueça de dar um link aí um positivo aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. Beleza, galerinha? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 15, né? Questão 1. Uma questão de 2024. Em uma vitrine de uma loja, são expostas 5 camisas, 2 calças, uma saia e 2 pares de sapato. De quantas maneiras diferentes é possível um cliente se vestir usando 3 peças, sem usar saia e calça ao mesmo tempo, tá? Então, gente, olha, ele vai usar 3 peças da seguinte forma, tá? Olha bem, as formas que ele pode usar essas 3 peças. Uma é ele usando camisa, tá? Calça e sapato, tá? E a outra forma, ou, né? Uma outra forma, porque não pode estar com calça e saia junto. Ele pode usar as 3 peças da seguinte forma, que não importa a ordem, né? Tá usando 3 peças. Usando de que forma essas 3 peças? Usando camisa, saia e sapato, tá? Bem, vamos ver quantos tipos de agrupamento nos dão aqui, então, ó. Camisa, ele tem 5 camisas diferentes para utilizar. Cada uma dessas 5 camisas pode estar combinando com qualquer uma das 2 calças. Então, 5 vezes 2. Camisa 1 com a calça 1, com a calça 2, camisa 2, com a calça 1, calça 2, por isso a multiplicação, tá? Então, aqui cai no princípio multiplicativo da contagem. Sapato, ele tem 2 tipos de sapato. Então, tem 2 possibilidades de sapato. Multiplicando aqui, 5 vezes 2 dá 10, vezes 2 dá 20, tá? Bem, a outra forma, que seria camisa, calça e sapato. Camisa, quantas camisas diferentes? Ele tem 5. Saia, só tem um tipo de saia. Sapato tem 2 tipos de sapato aí. Então, multiplicando, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 10. Então, dessa forma, ele tem 10 possibilidades distintas de se vestir. A palavra ou quer dizer união. União é somar, tá? O número de possibilidades usando camisa, calça e sapato com o número de possibilidades usando camisa, saia e sapato. Então, existe 30 maneiras diferentes dele se vestir, tá? Então, a solução aqui pelo princípio multiplicativo da contagem. Resposta a alternativa C de Carlinhos, tá? Então, tá aqui a solução, né, do nosso exercício 1. Ó. Então, voltando aqui, ó. Uma maneira de se vestir, camisa, calça, sapato ou camisa, saia e sapato. Né? Porque não pode estar usando saia e calça ao mesmo tempo. Ok? Vamos lá para a questão 2.
A questão 2, ela diz o seguinte, olha. Vou arrumar aqui, questão 2. Também de prova de 2024. Um dado comum é um cubo com 6 faces numeradas de 1 a 6. Um jogador lança simultaneamente 4 dados comuns, um vermelho e 3 brancos, tá? Então ele vai jogar os 4 dados ao mesmo tempo, não tem ordem. Qual a probabilidade de que o número sorteado no dado vermelho seja maior ou igual a cada um dos números sorteados nos dados brancos? Então, gente, primeiro eu tenho que ver o número de resultados possíveis de jogar esses 3 dados, ó, tá? Então, o número de resultados possíveis, para dividir pelo número de resultados favoráveis, que é o que eu quero. Então, o número de resultados possíveis. Ao lançar 4 dados, gente, tá? Então, o lançamento aqui de 4 dados, olha, né? Eu tenho aqui um dado vermelho, por aqui um V, e 3 dados brancos. Branco, branco e branco, que eu estou indicando por B. Então, olha, o dado vermelho pode dar 6 resultados possíveis, que são os números de 1 a 6. O primeiro dado branco, também 6 resultados possíveis. O segundo dado branco, 6 resultados possíveis. E o terceiro dado branco, 6 resultados possíveis. Então, a quantidade de resultados possíveis, princípio multiplicativo aqui da contagem. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216, vezes 6 me dá 1.296 resultados possíveis, lançando os 4 dados. Agora, dentro desses 1.296 resultados possíveis, eu quero a probabilidade de que no dado vermelho seja, né, lá, um número sorteado, que o número sorteado no dado vermelho seja maior ou igual ao número sorteado, tá? Sorteado no dado branco. Né? Então vamos lá para o cálculo agora dos resultados favoráveis, que é quem eu quero, tudo bem? Bem, aqui então o número de resultados favoráveis, que são aqueles onde o número no dado vermelho é maior ou igual ao número que está no dado branco. Número de resultados favoráveis, que é para depois calcular a probabilidade. Favoráveis. Então vamos supor, gente, que vamos pôr aqui o resultado. No dado vermelho, tá? Me deu o número 1, tá? Esse primeiro dado aqui é o vermelho. Nos outros 3 dados, que são os dados brancos, tem que ser número menor ou igual ao vermelho, porque o vermelho tem que ser maior ou igual. Então, olha, para esse primeiro vermelho eu tenho uma possibilidade, para os outros dados brancos tem que ser o número 1, tá? Porque o vermelho tem que ser maior ou igual, então eu só tenho uma única possibilidade para os outros dados. Multiplicando aqui, então se caiu 1 no vermelho, só vai me dar uma possibilidade aqui. Vamos supor que caiu o número 2 no dado vermelho. Se caiu o número 2 no dado vermelho, os outros 3 dados brancos têm 2 possibilidades de números. Esse caiu o 2 ali, pode ser 1 ou 2 no branco, tá? Porque o vermelho tem que ser maior ou igual. Então, para os dados brancos aqui, olha, eu tenho 2 possibilidades para cada um. Ou é o número 1 ou é o número 2, porque se caiu o 2 no vermelho. Então, multiplicando aqui, vai me dar 8 possibilidades.
Bem, e se caiu 3 no vermelho? Se caiu 3 no dado vermelho, tá? Vou arrumar aqui. Se caiu 3 no dado vermelho, para o dado branco, eu tenho 3 possibilidades de números, que são os números 1, 2 ou 3. Porque o vermelho tem que ser maior ou igual. Então, eu vou ter 3 possibilidades para os outros dados brancos, tá? Então, esses 3 são 3 possibilidades de resultado para os dados brancos. O vermelho caiu 3 de uma só. Multiplicou. 1 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai me dar 27 resultados. Bem, e se caiu no vermelho, vamos continuar aqui. O número 4. Para os 3 dados brancos, eu vou ter 4 possibilidades de resultados. Por quê? Porque pode ser qualquer número de 1 a 4. O vermelho vai ser maior ou igual para os dados brancos. Então, eu teria 4 possibilidades para cada um dos dados brancos. 1, que multiplica 4, vezes 4, vezes 4. Então, se der o 4 no vermelho, tem 64 resultados possíveis, aonde o dado vermelho der um número maior ou igual ao dado branco. Bem, e se caiu 5 no vermelho? Se caiu 5 no vermelho, para os dados brancos, eu vou ter 5 resultados possíveis. Por que 5 resultados possíveis? Porque serão números de 1 a 5, para o vermelho ser maior ou igual. Tá? Então, teria 5 resultados possíveis para cada um dos dados brancos. Poderia ser o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, para cada um dos 3. Então, no vermelho caiu o 5, uma possibilidade, multiplicou 1 vezes 5, vezes 5, vezes 5, 125 resultados possíveis. Bem, e se foi o 6, que caiu no dado vermelho? Então, para o branco, eu tenho 6 resultados possíveis, porque pode ser números de 1 a 6. O vermelho vai ser maior ou igual, tá? Então, para cada um dos 3 dados brancos, eu tenho 6 resultados possíveis. Ok? Então, esse 6 não é o número 6, hein? São resultados possíveis. Multipliquei, 1 vezes 6 vezes 6 vezes 6, vai me dar 216. Somando todos esses resultados possíveis, que seria 1 mais 8, mais 27, mais 64, mais 125, mais 216, tá? Eu vou encontrar aqui 441. Esses são os resultados favoráveis. Então, para calcular a probabilidade de acontecer esses resultados favoráveis, que são 441, eu pego o número de resultados favoráveis, que é o 441, divido pelo total de resultados possíveis, que é 1.296. 1.296. Tá? Aqui não dá uma divisão exata, mas dá para simplificar a fração por 9 e por 9. O 441 por 9 vai dar 49. O 1.296 por 9 vai dar 144. Tá? Então, a resposta aqui, 49 sobre 144, alternativa D de dado, tá? Então, tá aí a probabilidade, né, de dar um número no dado vermelho maior ou igual ao número sorteado no dado branco, né? Então, observa que aqui, além de nós trabalharmos com quantidade de resultados, que é análise combinatória, ainda juntou com a probabilidade, né? A probabilidade, ela acompanha a análise combinatória, ela depende da análise combinatória para fazer esses tipos de cálculo, tá, gente? Então, não existe uma pessoa falar assim, olha,
eu sei probabilidade se não souber análise combinatória, porque para poder calcular a quantidade de resultados possíveis, eu preciso da análise combinatória para poder calcular essa quantidade. Vamos lá para a próxima questão. Aqui, questão também de 2024. No mutirão realizado para reduzir trâmites processuais em atraso, os processos serão deferidos ou indeferidos. Sabe-se que no mutirão, cada processo tem a probabilidade de 80% de ser deferido. Olha, se ele tem 80% de probabilidade de ser deferido, 80% deferido. Então, sobrou 20% dele ser indeferido. Então, a probabilidade dele ser indeferido é 20%. Por que o 20%, né? Olha, 80% é ser deferido, tiro de 100%, sobrou 20% a probabilidade dele ser indeferido. Bem, continuando aqui, vamos lá para a pergunta. Qual é a probabilidade de escolher 3 processos ao acaso no mutirão, todos serem indeferidos, tá? Então, olha, a probabilidade aqui vai usar a multiplicação de probabilidades. O primeiro processo eu quero que seja indeferido. Probabilidade dele ser indeferido é 20%. Só que aqui, gente, esse 20%, eu tenho que transformar ele em decimal, tá? Para poder fazer as multiplicações. E seria o 20 sobre 100. O símbolo de porcentagem quer dizer divisão por 100. Então, 20% corresponde a 0,2. Então, o primeiro processo indeferido, probabilidade 0,2. O segundo processo indeferido, probabilidade 0,2. Terceiro processo eu quero que seja também indeferido, probabilidade de ser indeferido 0,2. Então, produto de probabilidades. Eu quero que os 3 processos sejam em indeferido. O primeiro, o segundo e o terceiro. Multiplicando, eu vou ter 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, vai me dar 0,008. Isto está em decimal. Para transformar isso em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Né? Porque quando eu transformei porcentagem em decimal, eu dividi por 100. A hora que eu tenho o decimal, para voltar em porcentagem, eu multiplico, tá? Então, vai dar 0,8%. Multiplicar por 100 é deslocar 2 casas com a vírgula, né, para a direita, tá? Então, tá aí, ó. Resposta alternativa A de Amora. Então, aqui envolveu produto de probabilidades. Beleza, galera? Então, tá aí a resposta do nosso exercício 3, tá? Vamos lá para o nosso exercício 4. 7 clientes de um banco devem ser colocados em fila única para atendimento. Sabe-se que há 3 clientes com idade igual ou superior a 65 anos que devem ocupar as 3 posições da fila, necessariamente, sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. O cliente com menos de 65 anos deverão ocupar as 4 últimas posições da fila, também sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. Atendendo às restrições colocadas, até quantas filas distintas poderiam ser montadas? Gente, olha, a fila ela é composta de 7 pessoas. As 3 primeiras pessoas são as pessoas que têm a idade aqui que está dizendo maior ou igual
a 65 anos. Tá? Então, a idade maior ou igual a 65 anos tem que ser os primeiros 3 da fila. Os 3 primeiros da fila. Os outros 4 últimos têm idade menor que 65 anos. Então, tem mais 4 pessoas aqui. Menor ou igual. Então, a idade. Menor ou igual não. Menor que 65 anos. Tá? Eu quero saber de quantas formas eu posso distribuir essas pessoas na fila. Né? Então, aqui ficou tranquilo, gente. Olha, vamos analisar primeiro aqui os 3 primeiros. Para o primeiro lugar da fila, pode ser um dos 3 que tem 65 anos. Então, aqui eu teria 3 possibilidades. Para o segundo lugar da fila, já vai cair para 2 possibilidades, porque a pessoa que está no primeiro lugar, ela não pode ocupar o segundo lugar. Como eu tenho 3 pessoas, para o segundo lugar da fila, cai para 2 possibilidades de resultado. Então, eu já tenho 2 pessoas na fila, para o terceiro lugar só sobra um resultado aqui. Ó. Então, para o primeiro lugar, um dos 3, que tem idade maior ou igual a 65. Aquele que está no primeiro não pode aparecer no segundo. Para o segundo lugar, sobrou uma das 2 opções. Então, já estão 2 na fila. Então, para o terceiro lugar, só sobrou uma opção, porque são 3 pessoas, tá? Agora, vamos ver a parte de trás da fila, os 4 últimos. Para o quarto lugar, eu tenho 4 opções de pessoas. Para o quinto, já vai cair para 3, porque a pessoa que está em quarto não pode sentar em quinto, né? E por aí vai diminuindo. Para o sexto lugar, eu tenho uma opção de 2. Para o sétimo, só vai sobrar a opção de 1. Agora, basta multiplicar aqui, princípio multiplicativo da contagem. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. 6 vezes 24 vai dar 144 resultados possíveis para distribuir essas pessoas em fila, seguindo a seguinte condição. As 3 primeiras têm que ter idade maior ou igual a 65, as 4 últimas, idade menor que 65. Resposta alternativa C de Carlinhos, tá? Então tá aí, galera. Aqui eu estou encerrando mais uma aula dessa nossa playlist, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios resolvidos aí, deixe nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los, tá? E parte, né, de análise combinatória e probabilidade, gente, tem que praticar muito, mas muito mesmo, né? Tá? Para poder ficar craque nesse tipo de assunto, né? E eu, como eu comentei no início do vídeo, eu tô deixando aí, tá? 2 links na descrição do vídeo. Um é sobre uma playlist completíssima de análise combinatória do básico ao avançado e o outro sobre probabilidades também do básico ao avançado, tá? Se você tem, né, uma defasagem desses 2 tipos de conteúdos matemáticos, que não são conteúdos fáceis, assista essas aulas dessas 2 playlists aí, que tá top, beleza? Galera, não esqueça de dar um like aí no nosso vídeo, né, para ajudar aí no crescimento do canal do Tio Carlinhos, né? Então era isso, gente. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!